Você está vivo para Deus? A pergunta que eu fiz no último vídeo foi ao contrário, se você estava morto para o pecado. E hoje a pergunta é, você está vivo para Deus? Essa é a reflexão que Paulo está fazendo no capítulo 6. E fazendo uma retomada aqui, uma revisão, presta atenção. Vimos que os salvos, eles ingressam em um novo domínio ao se unirem à morte e à ressurreição de Cristo, tornando-se mortos para o pecado e vivos para Deus. E por isso, agora, Paulo ensina que os salvos devem levar uma vida condizente com sua condição de indivíduos que foram trazidos da morte para a vida. Então existe agora uma vida que é condizente, coerente com a obra da justificação. Você foi pela fé em Cristo declarado justo. Você tem que ter uma vida agora que condiz com essa justificação. Você tem que ter uma vida, portanto, que te leva a uma justiça, uma vida de santidade, uma vida de justo, não mais uma vida de um pecador escravo pelo pecado. Então essa é a lógica aí de Paulo. Nós vamos ler no capítulo 6, versículo de 8 a 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também, viveremos com Ele. Então olha que interessante. Óbvio que aqui isso é uma dinâmica espiritual e pela fé em Cristo Jesus, crendo em Cristo, nós nos identificamos com a morte dele e a sua ressurreição. Existe um efeito prático na vida cristã, esse ato de identificação pela fé. Então, se já morremos com Cristo, morremos para o pecado, nós viveremos, aqui é uma questão futura, eu quero colocar isso um pouquinho para você entender também. Viveremos com Ele. Esse versículo, ele fala, no versículo 8, fala sobre o conceito, é um conceito aqui teológico que se chama sobreposição das duas eras. Vamos lá. Nós estamos vivendo numa era, num momento, uma época presente, com uma promessa de uma era escatológica e futura. Existe uma tensão, uma sobreposição dessas duas eras, desses dois momentos de Deus para nós. A era vindoura está falando da era da consumação dos séculos, da vinda de Cristo, da era onde o reino será implantado eternamente e aonde irá se concluir uma salvação no nosso próprio corpo, a partir de uma ressurreição física, onde terá novos céus e nova terra, onde habita eternamente a paz, justiça, retidão, alegria eterna. Tudo bem? No reino de Deus. Mas entre essa escatologia, esse final do tempo e agora, nós temos uma vida presente que ainda sentimos no nosso corpo efeitos do pecado e da queda, ao mesmo tempo que antecipamos na nossa vida coisas que são da eternidade. Então existe uma sobreposição de eras e uma tensão entre essas eras. Essa era presente, que ainda fazemos parte de um momento que não está completamente toda a criação reconciliada com Cristo, mas ao mesmo tempo vislumbramos o reino de Deus e desfrutamos antecipadamente daquilo que é escatológico. Eu sei que é um pouco confuso para quem não está acostumado, mas preste atenção. A era vindoura, que é essa era do reino de Deus prometido na segunda vinda de Cristo, ela iniciou, ela chegou com a morte e a ressurreição de Cristo. Ela iniciou, mas ela não está planificada, concluída, consumada no sentido pleno da implantação do reino. A era presente, na qual, portanto, os cristãos participam hoje de sua vida ressurreta, contudo, a era vindoura só se completará, preste atenção, ela se completará, ela foi iniciada com a morte e a ressurreição, mas ela se completará com a volta de Cristo. Só então os salvos, que somos nós salvos hoje, receberão seu corpo ressurreto para viver num novo céu e numa nova terra, num reino eterno de Deus. Então, por isso nós já morremos com Cristo, mas viveremos com Ele. Ao mesmo tempo que já iniciamos a vida cristã e o desfrutar da vida com Deus na era presente. Ok? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 9.
Antes de iniciar esse bloquinho que eu vou ler aqui, também eu queria fazer essa leitura aqui, uma explicação antecipada do 9 e 10. O versículo 9 e 10, novamente, eles apontam para a morte e ressurreição de Cristo como origem do novo domínio do cristão sobre o pecado. Então, a possibilidade de viver uma nova vida espiritual e uma vida com Deus, ela está aqui nos garantida pela fé a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Então, vamos lá, 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Tudo bem? Então, Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, Cristo venceu a morte. E quando eu falo morte, eu estou falando de todos os aspectos da morte. Todas as dimensões. Óbvio que a morte espiritual, mas também aqui a morte física. Porque ele vai vencer permanentemente. O último inimigo do ser humano é a morte física que ele vai vencer. A morte espiritual já foi vencida. Nós já estamos vivificados e reconciliados, vivemos para Deus. Então, vamos lá de novo. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Então, olha só, nós agora que estamos em Cristo, da mesma forma que ele morre e a morte não tem mais poder sobre ele e ele vive eternamente, nós também temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, nele, no que ele fez, na obra dele e até mesmo numa posição espiritual que nós nos encontramos em Cristo. Nós estamos nesse mundo, mas espiritualmente estamos em Cristo. E isso nos dá a possibilidade de vivermos no domínio agora da vida e não mais da morte pelo pecado. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permita mais, apesar de lutar ainda no nosso corpo o pecado, não permita mais, porque você agora está em Cristo e tem a possibilidade de viver antecipadamente a vida escatológica de santidade na eternidade. Olha só. Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Você foi justificado. Então não deixe o seu corpo ser usado para a injustiça, para quebrar as leis de Deus, mas que o seu corpo faça justiça agora. Esteja em harmonia ao caráter de Deus, aquele Deus que te justificou através de Cristo e te salvou. Ainda continuando, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, esse é o nosso caso, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam os seus membros a Deus. Então você que creu em Jesus e que passou da morte para a vida, ofereça a tua vida, o seu próprio corpo, os seus próprios membros para o próprio Deus, para que a sua vida de forma íntegra e integral glorifique a Deus nessa presente era e nesse presente corpo que ainda vivemos. Como instrumentos de justiça. Vamos ler aqui um comentário meu aqui, 11 e 13, olha só. Os cristãos devem crer que é verdade que morreram e foram ressuscitados com Cristo. Você deve crer que você morreu e ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Isso é uma questão também de fé. Fé é a certeza daquilo que Deus falou que Ele faz na nossa vida através de Cristo. Você deve crer. Como vemos aqui, não apenas a justificação é pela fé, mas também a santificação. É necessário ter fé para viver de modo santo, pois o cristão ainda vive nessa era de luta. Então, quando eu creio em Cristo
e sou justificado, eu tenho que continuar crendo que com ele eu morri e ressuscitei para viver uma vida de santidade. Não tem como viver uma vida coerente com a lei de Deus e uma vida separada, santa, purificada e justa para Deus, sem acreditar que quem possibilita eu viver de forma santa é justamente também a obra de Cristo, não é mérito meu. Isso vem como uma ação do Espírito através da fé que temos na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo, sim, da graça. Que graça? Da salvação. Da graça, da justificação e da santificação, que é um favor que nós não merecemos, ofertado a nós através da obra e da pessoa de Cristo, que nós nos apropriamos por fé. Fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. As nossas considerações aqui finais. O cristão está unido com Cristo por meio do Espírito. Essa ligação significa que o crente ou cristão tem uma vida espiritual paralela. Vivemos ao mesmo tempo nessa terra e espiritualmente em Cristo. Olha que interessante. E aqui o último ponto, ter consciência e fé. Consciência de nossa união com Cristo faz com que sejamos pessoas melhores aqui no mundo presente. Então, quando você entende e se identifica por fé, de fato, de verdade, com a morte e a ressurreição de Cristo, que você foi agora capacitado pelo Espírito a viver uma nova vida, e você tem a expectativa escatológica da ressurreição do corpo e da novo céu e da nova terra e de uma vida cheia de paz, justiça, alegria e santidade eterna, o teu corpo físico e as tuas ações nesta era são afetadas e nos orientam a viver uma vida em santidade que agrada ao Deus que nos salvou. Tá ok? Você está vivo? Para Deus, pense nisso aí. Deus abençoe você.